Também de um projeto nosso que se chama multi-acolhimento. O que é o multi-acolhimento? É a proposta de dar um atendimento completo para a mulher vítima de violência doméstica. E o que é o atendimento completo? A mulher precisa de uma pensão alimentícia. Então eu vou dar um defensor, um advogado para entrar com a pensão alimentícia. A mulher precisa de um tratamento médico, vou dar um tratamento médico para ela. A mulher precisa colocar o filho na escola, vou lutar para colocar o filho dela autista na escola. A mulher precisa de um tratamento odontológico, eu vou colocar. A mulher tem um problema psicológico, um problema psiquiátrico, eu vou dar um atendimento psicológico, psiquiátrico, vou gerar assistência social para ela. Se eu der esse atendimento para a mulher, e se eu colocar o homem em grupo reflexivo, o que eu vou ter? Vou ter uma diminuição da violência doméstica. Porque o grande problema da violência doméstica é, na tenridade, o homem já aprende que tem que ser machista, que tem que ser misógino, que ele é o homem que sai, briga com os colegas na rua, que ela é criada para ficar com a boneca dentro de casa e cuidar dos outros. Essa educação gera a disparidade de tratamento. Muitas das vezes isso, evidentemente, não acontece, mas eu quero dizer que numa grande maioria é isso. É o homem achando que ele pode trair, a mulher não pode trair, e aí quando ela trai, ele revida. Então são situações que são educacionais. Esse é um primeiro ponto. Mas temos um outro ponto muito importante, que é a questão da dependência emocional e financeira da mulher em relação ao marido. A mulher, às vezes, depende financeiramente do marido e, psicologicamente, depende emocionalmente do marido. Se eu consigo um tratamento psicológico, psiquiátrico, de assistência social, mostrar para ela a sua dependência emocional e tirá-la dessa dependência emocional, eu resolvo o problema da violência doméstica. Porque ela vai se separar daquele cidadão que é um agressor. Mas também, se eu consigo fazê-la estudar, se qualificar, e ela possa ter uma atividade empreendedora ou ter condições de entrar no mercado formal de trabalho, um emprego com carteira assinada, um concurso público, eu também vou dar empoderamento econômico e financeiro e também vou gerar uma diminuição da violência doméstica. Porque, gente, a maioria dos nossos clientes lá, as vítimas de lá, uma grande maioria, elas sofrem a violência, mas não se separam do marido por dois motivos: dependência emocional e dependência econômica e financeira. Elas muitas das vezes pensam, eu vou sair daqui da casa desse agressor, eu não tenho para onde ir, minha família não vai me apoiar, a família não apoia. Onde é que meus filhos vão morar? Como é que os meus filhos vão se manter, se é ele que trabalha? Então eu preciso uma reorganização, uma reestruturação dessa sociedade que coloca a mulher nessa condição. Bom, mas vamos passar. Aí, lógico, nós vamos para a parte mais importante desta aula, que é mostrar que nem sempre é possível a mediação, a conciliação. Nem sempre é possível um mecanismo não judicial de resolução de conflito. Nem sempre é possível o MASC. Pronto. Quando não é possível? Casos de violência grave. Então, eu tenho, por exemplo, uma lesão corporal, uma tentativa de feminicídio, estupro. Nessas situações, não penso que seja possível uma mediação, uma conciliação. Então, eu tenho, primeiro impedimento, casos de violência grave. Segundo, eu não posso pensar em mediação, conciliação, se eu não tiver o pessoal absolutamente treinado.
Eu, particularmente, como promotor, já fiz curso pela FGV, já fiz curso pela UFPA e pelo Ministério Público. Por último, fiz curso pelo Conselho Nacional de Justiça. E se eu disser para vocês, não me sinto totalmente habilitado para ser um mediador. Porque é uma coisa muito difícil mediar. Não é fácil. Então tem que ser um treinamento mesmo especializado. Impossibilidade em situações de risco iminente. Que a mulher está com medida protetiva, corre risco iminente de ser agredida pelo companheiro, de ser ofendida pelo companheiro. Nessas situações, evidentemente, que eu não vou permitir uma situação de mediação. Beleza? O que mais? Tem mais. Dinâmica de poder desigual. Na hora em que eu percebo que há um poder desigual entre as partes, e que aquela mediação, pelo poder desigual que existe entre vítima e agressor, não será possível, porque o acordo refletirá esse poder desigual, é melhor não fazer a mediação. Outra questão, risco de manipulação do agressor. E aí, chamo a atenção de vocês para uma realidade na nossa promotoria. São 10 anos que eu estou lá na violência doméstica. De cada 10 audiências que são marcadas, cada 10 audiências que são marcadas, 5 mulheres não são já encontradas. E por quê? Vocês já me responder por quê? O senhor sabe aí? A maioria é coagida pelo companheiro. Olha, se o oficial de justiça vier aqui e tu assinar esse negócio, tu vai pegar porrada. É assim que eles falam. Né? Se o oficial de justiça vier aqui e tu assinar, eu vou te matar. Vou matar teus familiares. Vou matar essas crianças. É isso mesmo, amigo. Tá bom. Então 5 a gente já perde, né? Dessas 5 que sobram, 3 vão lá e falam a favor do cara. Mas a senhora está com uma marca aí no olho. Olha, está roxo o seu... Não, doutor, sabe o que é? Eu caí com o olho na quina da mesa. Olha, a senhora está com uma marca aqui no pescoço e tal. Não, doutor, sabe o que é? Eu escorreguei, caí e bati meu pescoço. Eu posso acreditar que a senhora está falando a verdade? Não, é isso mesmo. Por que isso? Por quê? Medo, dependência financeira, medo de represária. Porque no final das contas, depois que ela sair da audiência, quando ela não tem medida protetiva, ela vai para a casa do agressor. E muitas das vezes mora perto do agressor. E muitas das vezes a medida protetiva, apesar de ser muito importante, não consegue evitar que o agressor se aproxime da vítima. Bom, uma outra questão é a falta de voluntariedade genuína, que é justamente isso que eu acabei de falar. As mediações e conciliações têm que ser voluntárias. Mas às vezes ela é obrigada a fazer um acordo que é extremamente prejudicial. Por quê? Por conta dessas pressões externas, forças ocultas. Vou contar uma história. Eu fui dar uma palestra no FIR Loyola para as pessoas que fazem tratamento oncológico. E uma das pacientes contou uma história que ela viveu uma união estável com um cidadão durante muito tempo, ajudou ele a construir todo o patrimônio dele, e na hora em que ela caiu doente com câncer, a primeira coisa que ele fez, abandonou ela. Mas o pior foi que ele foi na Defensoria Pública e fez um acordo para ela não receber absolutamente nada. Casa, carro, nada. Deixou ela na rua da amargura. E eu falei para ela, a senhora não tinha voluntariedade genuína.
sob efeito de medicamento, de quimioterapia, ela foi lá e assinou um documento extremamente prejudicial, que tirou ela da possibilidade de reivindicar os bens que ela tinha direito, porque viviam no estado e 50% era dela. Então, essa é uma questão muito importante. Vamos passar aqui. Passando. Aí, claro, quais são, então, os métodos alternativos de resolução de conflitos que eu posso citar aqui, que nós poderíamos tentar, mesmo em situações de violência doméstica? Bom, eu tenho a conciliação, que é o que o Ministério Público faz no interior, e eu fazia muito, termo de acordo, né? E que consiste basicamente em chamar as partes. Olha, hoje é 28, né? Aos 28 dias do mês de outubro, na sala da Promotoria de Justiça, compareceu o senhor fulano de tal e a senhora ciclana para celebrar o presente termo de acordo, que o reclamado se compromete a pagar o valor de 1/3 do salário mínimo de pensão alimentícia. Pronto. Que a reclamante ficará com a guarda dos filhos menor. Pá. Que o reclamado terá o direito de visita no sábado, domingo, feriado. Pá. Isso é uma conciliação. Conciliação. Qual a diferença da conciliação para a mediação? É uma diferença muito pequena, mas basicamente na mediação eu não estou interferindo no resultado. Eu vou apenas mediar o resultado daquele acordo que será celebrado de acordo com a vontade das partes. Já na conciliação, eu estou ali com o promotor meio que influenciando um pouco nas cláusulas que serão assinadas. Basicamente é isso. Mas eu tenho também a justiça restaurativa, e aí é um capítulo à parte, mereceria uma aula só sobre justiça restaurativa, e que evidentemente pelo tempo a gente não tem. Daqui a pouco eu já vou receber o cartão vermelho aqui do tempo, mas quero falar um pouquinho da justiça restaurativa. Há uma grande possibilidade da aplicação da justiça restaurativa naquelas situações de violações de direito leves, em que a vítima e o agressor vai lá para falar que se conscientiza do seu erro, para se comprometer a modificar o seu modo de viver, o seu modo de agir, e a vítima recebe por parte do agressor aquele pedido de perdão. Se trabalha na vítima a questão do perdão do agressor. Isso é muito bom se a gente conseguir fazer, porque, na verdade, eu estou pacificando aqueles interesses em conflito. E a justiça restaurativa, ela é usada em muitos países. Nova Zelândia tem resultados muito bons. Os Estados Unidos, Canadá, os países escandinavos têm resultado muito bom com a justiça restaurativa, né? Veja que eu não falei em nenhum momento em constelação familiar. Tenho posição contrária à constelação familiar, mas sou favorável à justiça restaurativa. Termos de ajuste de conduta, TAC. Você vai me perguntar assim, Dr. Franklin, o que o senhor faz com esses 50% de vítimas que nem vão para a audiência? E mais as 3 que falam a favor do cidadão? É absolvição, né, amigo? Acontece a absolvição. Não tem jeito, se ela não vai, o depoimento que ela prestou em inquérito tem que ser renovado em juízo sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Se ela não vai, eu não tenho provas para condenar o cidadão, é absolvição. Mas, eis que eu poderia fazer o seguinte, não poderia? Raciocinem comigo. O cidadão vai para a audiência, a vítima não vai. Eu digo, tudo bem, eu vou te dar, vou pedir a tua absolvição, mas tu vai assinar um termo de ajuste de conduta.
Mas como, doutor? Ela nem apareceu? Eu digo, você vai assinar um termo de ajuste de conduta. Primeiro, ela não compareceu, mas tu vai reparar o dano dela. Daqui. Devolve a geladeira dela. Pronto. Segundo, não vai poder andar mais armado. Terceiro, não vai poder... o problema aconteceu porque tu estava embriagado. Não vai poder mais beber. Quarto, vai ter que comprar ser um grupo reflexivo. Eu não posso fazer um termo de ajustamento de conduta com ele. E por que não faz? Porque essa questão da mediação, da conciliação e os mecanismos alternativos de resolução de conflitos na violência doméstica é um tabu. É um tabu. E depois, quando a gente transferir essa palestra aqui para o YouTube e sair aí, vai ter promotor puxar. E por que o Franklin foi falar daquilo lá? Mas eu preciso buscar alternativas céleres de dar uma resposta social para esse problema da violência doméstica. E se eu puder ajudar a vítima, mesmo ela não estando presente, com termo de ajuste de conduta, por que não fazer? Né? Bom, passando. Grupos reflexivos. Eu não sei se eu entreguei para ela, mas nós temos um projeto de grupo reflexivo. Ele mandou, né? O grupo reflexivo é muito importante. Como eu disse, tem resultados provados de não reincidência. Eu preciso tratar o homem agressor, que ele bate o João bate na Maria, ele vai bater na Carlinha, ele vai bater na Bruna, ele vai bater na Fernanda. Eu trato ele. A Carlinha, que apanhou do João, ela vai para um outro relacionamento, se ela não se tratar, ela pode apanhar de outro. Então, eu trato os dois. Porque o cidadão, se ele for tratado, existe grande probabilidade dele não reincidir. Tá? Claro. E sempre há a possibilidade dele ser tratado e vir a praticar novamente a violência doméstica? Infelizmente, sim. Mas eu tenho que tentar, e o grupo reflexivo é bom. Com a assistência de uma psicóloga, de uma psiquiatra, de um assistente social, grupos reflexivos de homens, grupos reflexivos de mulheres, eu defendo, é positivo e a gente tem que lutar para isso. Projeto de multiacolhimento. Nós temos um programa chamado O MP Bate a Sua Porta. E a gente ousa tentar visitar as inacreditáveis 12.020 vítimas que tem medida protetiva. E o que o promotor faz? Vai lá literalmente bater na porta da vítima para saber o que ela precisa. Mas não é só bater na porta dela e conversar com ela e fazer com que ela mostre o seu problema para outras pessoas. Eu preciso dar um atendimento àquela senhora. E aí, quando eu falo em atendimento, aquela senhora, ela mora num casebre, em cima de uma vala. Eu preciso, primeiro, regularizar uma posse de uma terra para ela. Segundo, eu tenho que ter uma linha de crédito. Eu venho falando tanto isso que hoje até os candidatos para prefeito já colocam no programa deles. Linha de crédito para mulher vítima de violência doméstica, regularização fundiária. E não é só regularizar a casa dela, não é dar a posse daquele imóvel para ela, é reformar aquele imóvel, mas aí depois que ela reformou o imóvel está em condição digna para ela, eu preciso pensar que ela vai precisar se manter sem um cara. E como é que ela vai se manter sem um cara? Eu qualifico ela. Você quer ser cabeleireira? Vamos fazer um curso para a senhora. Você quer ser confeiteira? A gente fez um curso numa faculdade aqui em Belém, em que elas foram treinadas e depois fizemos a feira lá no shopping Castanheira, onde elas mostraram que elas podem produzir. Meu amigo, pega uma vítima de violência doméstica, que é uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, que é uma situação de violência psicológica, dá uma chance para ela. Você vai ver eclodir dentro dela uma super mulher. Nós temos vários exemplos de mulheres que se utilizaram do sofrimento, da violência, para poder se superar, para poder sair
daquele casulo e se libertar. É só você dar uma chance. Existe muita gente boa que hoje, nesse momento, nessa hora que eu estou falando para vocês, quantas mulheres não foram agredidas agora, nesse momento? Elas estão querendo uma chance de ter dignidade, de ter a sua casa regularizada, seu imóvel reformado, sua qualificação garantida, para que ela possa ganhar o seu dinheiro. Muitas não querem favor do Estado, não querem bolsa. Elas querem ter a dignidade de se sustentar, de ganhar o seu dinheiro. E é isso que a gente luta, que é o empoderamento empreendedor das mulheres. É isso, empoderar de forma empreendedora essas mulheres. Também, círculo de construção de paz, que são os conselhos de bairros. Eu poderia criar conselhos de bairros. Nós temos exemplos com conciliação e mediação em conselhos indígenas, com muito sucesso, de conflitos que acontecem com pessoas daquela tribo que são mediados pelos próprios índios. Isso não é só um exemplo brasileiro. Eu tenho exemplos em outros, tenho o exemplo dos maores na Nova Zelândia, tenho o exemplo dos esquimós no Alasca, que eles mesmos mediam. Aquele casal está tendo problema, chama a reunião lá daquele bairro, daquela comunidade, vamos colocar o assunto em pauta e vamos mediar aqui a resolução daquele conflito. E nós não podemos ter círculo de construção de paz na nossa faculdade aqui, nos nossos bairros aqui de Belém, presidido pelos anciãos dos bairros? Por que não? Deixar que o próprio bairro resolva aquela questão. Eu falo da questão da violência doméstica, mas eu posso falar também de políticas públicas. Que nada melhor do que o próprio bairro, nada melhor do que você me dizer o que você precisa. Porque eu não sei o que você precisa. Então eu pergunto para a vítima o que você precisa. Porque ali não é uma promotoria de violência doméstica, ali é uma promotoria de defesa do direito da mulher. Tá? Bom, e aí para concluir, a mediação e outras ferramentas oferecem soluções eficazes e menos traumáticas para o conflito familiar, promovendo diálogo e empoderamento. A mediação promove o diálogo e o empoderamento, oferecendo soluções eficazes e menos traumáticas de resolução de conflito. Meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou encerrar aqui a nossa palestra e vou abrir para os nossas perguntas.